Pode sentar um instantinho aí. Queria hoje partilhar uma situação onde está sendo, infelizmente, dentro da igreja, na caminhada espiritual, uma causa muito séria para nós católicos. Por quê? Eu estou falando que é sério. Porque o pecado é uma coisa muito séria, é uma barreira que nos impede de sentir o amor de Deus. Mas mais complicado do que o pecado, esse é o tema de hoje, é que não há desculpa para o pecado. Então que você grave isso no seu coração: não há desculpa para o pecado. E o mal hoje dentro da igreja, o mal na cabeça de muito católico, é viver arrumando desculpa para o pecado. E para a gente entender melhor isso, eu vou ler uma passagem, está em João capítulo 15, versículo 22. Diz assim: se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Mas agora não há desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles obras como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Por que eu disse que é muito sério essa situação do pecado? Quando nós não somos informados de uma lei, o apóstolo Paulo vai dizer isso: quem não conhece a lei, não está sujeito à lei. Mas quem conhece a lei, está sujeito à lei. Se Jesus não tivesse vindo e não tivesse falado, não existiria pecado. Como ele veio e falou, não há desculpa para o nosso pecado. O que eu quero dizer com isso, irmão? Nós precisamos ter a maturidade de assumir quando erramos. E temos também a humildade, além da maturidade, de reconhecer o nosso erro, e a humildade de recorrermos ao sacerdote e ali relatar a nossa situação de pecado. E hoje, infelizmente, nas nossas comunidades, no nosso grupo de oração, na nossa igreja, no nosso convívio, infelizmente, as pessoas ficam muito mais preocupadas em se desculpar ou arrumar desculpa para uma falta cometida. Às vezes a gente vai falar e a gente lembra de algumas passagens na Bíblia, como por exemplo lá em Gênesis capítulo 3. O que aconteceu lá? Veja, um dos grandes pecados, e hoje acontece isso no nosso meio, é eu transferir a culpa, é eu arrumar uma pessoa que seja culpada ou uma situação para eu poder me justificar. O que aconteceu lá no capítulo 3? É simples. Quando houve o pecado, quando eles desobedeceram a Deus, Deus vem até lá onde eles estavam, no paraíso. E Deus então, quando ele se apresenta diante de Adão, que ele não encontra Adão, porque Adão tinha sumido no meio do mar, e Deus pergunta para ele: Adão, por que você está escondido aí? Senhor, aqui eu estou nu. Mas quem disse que você está nu? Veja, o pecado também ele nos deixa nu, ele nos deixa envergonhado diante de Deus. Adão ele estava nu, ele estava com vergonha, porque a consciência dele levou ele a refletir que ele tinha cometido um pecado. Então, quando Deus pergunta para ele: Adão, mas peraí, você comeu do fruto que eu disse que não era para você comer? Qual é o maior pecado de Adão? Arrumar um culpado. Senhor, foi a mulher que o Senhor pôs do meu lado, foi ela que me deu o fruto e eu comi. Ele não foi maduro, ele não foi homem suficiente para assumir o erro dele. Ele jogou a culpa em Eva. Quando Deus vai até Eva e pergunta para ela: Eva, você comeu o fruto que eu disse que não era para você comer? Senhor, foi a serpente que o Senhor foi lá e seduziu eu e eu comi. Aí o que acontece no meio de tudo isso? Eu tenho uma raiva, mas uma raiva bonita, uma raiva boa tem hora, né? Se eu encontrasse com Adão hoje na rua, acho que eu dava tanto nele. Porque por causa dele nem está aqui, trabalhando, entendeu? Um burro velho. Por quê? Porque Deus disse que o homem não ia precisar trabalhar. Não ia, estava no paraíso, tinha tudo do bom, do melhor. Mas quando o pecado entrou no coração do homem, a primeira coisa que Deus disse para Adão: tirará com o suor do teu rosto o fruto para a sua sobrevivência.
Adão não trabalhava não era para estar trabalhando aqui não, nem você também não. Nós estamos aqui por causa do pecado. Então Adão pecando, ele teve que trabalhar, tirar o sustento com o suor do rosto, da labuta. E o que ele disse para Eva? Veja, a mulher, com certeza não era para dar a dor, para dar o parto em dores. Porque senão ele não tinha falado isso para Eva. Eva, por que fizeste isto? Darás a luz em dor. Veja, não era para ter dor de parto. Deve ser horrível, não. Nunca senti essa dor, acho que você também não. Mas deve ser horrível a dor do parto. E é Deus que falou para ela. Que ela, a partir de então, por causa do pecado, ela ia sentir as dores do parto. E o que ele disse para a serpente? Porque você fez isso, gente, todo pecado tem a sua consequência, não adianta. Por menor ou por maior que seja, nós temos que ter essa consciência. Romanos 6:23 vai dizer, o salário do pecado é a morte. E hoje nós sabemos que o salário do pecado é a morte, nós sabemos que o salário nos leva ao nosso pior. Mas nem assim, nós estamos como aquele povo de cabeça dura no tempo de Moisés. Nem assim a gente para entender, puxa vida, o pecado não vale a pena. Não vale a pena. E Deus então ele olha para a serpente e fala o que para ela? Por teres feito isso, andará de rastro. Às vezes eu penso que cobra andava de pé, né? Acho que andava, porque para Deus falar que ele ia andar de rastro, então ela andava de pé. A partir de então você vai andar de rastro, vai comer poeira todos os dias da sua vida. Veja que coisa, gente. A consequência de uma palavra chamada pecado. Então, qual que é o mal que eu disse no começo? É vivermos arrumando desculpa para o nosso pecado. Ah, mas você traiu sua mulher? Não, eu traí, sabe por quê, padre? Porque, puxa vida, minha esposa tem hora que não é aquela mulher assim, ela não corresponde, e a gente é homem, você sabe como é que é, né, padre? Então, aí a gente tem, de vez em quando a gente é fraco, a gente, né, precisa de algo a mais, quer dizer, vai colocar a culpa muitas vezes na fragilidade da própria esposa. Você vai se desculpar, vai arrumar desculpa por pecado do adultério que você cometeu. E Jesus está dizendo bem claro aqui, em João 15:22, se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse falado, nós não teríamos pecado. Agora, irmão, não tem desculpa, nós temos que ser homem, ter maduro o suficiente para assumir os nossos erros. Eu pequei, ponto final. Mas quem fez você pecar? Ninguém, eu pequei. Acabou, foi culpa minha. Eu vacilei, eu caí, ping papo, não foi minha mulher, não foi o irmão, não foi a outra pessoa. Não, eu pequei porque eu pequei, ponto final. Agora eu preciso arcar com as consequências. Se a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, e que o dom de Deus é a vida eterna, eu preciso ser maduro na minha fé, ser maduro na minha espiritualidade, e parar de ficar buscando desculpas para os erros que eu cometi. Eu costumo dizer, 3 coisas que nos motivam a fugir do pecado. Primeiro, eu preciso ter consciência que existe um inferno. Não tem, irmão, não tem como eu não pensar que não existe o inferno. Existe o inferno e ponto final. E eu preciso entender que só vai para lá aqueles que viverem mergulhados no pecado, que não se arrependerem em tempo, que não se converterem em tempo. Aquele que insistir mesmo no pecado, não tem céu para ele, irmão. Não tem jeito de ter céu com uma pessoa dessa. Então o primeiro ponto, eu quero viver uma vida de santidade, é eu ter a certeza de que o inferno existe. E eu vou para lá, se eu não me converter em tempo. Segundo, para me ajudar a fugir do pecado, eu preciso ter consciência de que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Isto é, Deus mora aqui. Ninguém consegue pecar, irmão, ninguém consegue pecar se ele não usar o corpo dele. Não tem como eu pecar se eu não usar o meu corpo. De uma maneira ou de outra, eu preciso usar o meu corpo. Em que sentido? O meu olhar, o meu pensamento, a minha língua, os meus pés, as minhas mãos, as minhas atitudes, tudo isso está inserido no meu corpo. Sem o meu corpo eu não peco, não tem como. Eu preciso usar o meu corpo para o pecado. Agora eu tenho a certeza de que Deus mora aqui, o Espírito Santo mora aqui, opa, já é um motivo para eu ir fugindo do pecado. Eu tenho que ter essa consciência. Terceira orientação, eu preciso entender que tem um céu, e é para lá que eu preciso ir. Foi Jesus quem disse isso, João capítulo 14, não perturbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Pronto, Jesus ele, vamos dizer, Deus, ele deixou o céu por um tempo, olha que amor por nós, ele deixou o céu por um tempo, ele desceu na terra,
Ele se tornou gente, ele se fez igual a nós, exceto no pecado. Jesus, ele não cometeu nenhum tipo de pecado, porque ele é Deus, mas ele se humanizou, ele veio sendo um de nós, para sentir na carne e para mostrar para nós que é difícil a busca pela santidade. Mas ele veio dizer para mim e para você, é possível, só que isto custa muitas vezes o sangue. Eu preciso, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 4, eu ainda não resisti até o sangue na luta contra o pecado. Irmão, nós somos muito mole, sabe? Nós somos muito mole em relação ao pecado. Qualquer coisinha, a gente sente aquele calor na espinha quando vai tomar banho, aquela coisa de homem, né, que só homem sente, e não tem uma mulher, ele vai no 5 contra 1 mesmo e se vira ali, mas ele esquece que o corpo dele é templo do Espírito Santo, ele esquece que existe um céu, e ele esquece que existe um inferno. Eu preciso colocar na balança, irmão, essas três situações. Existe o inferno, e se eu não me converter, se eu não me arrepender, se eu não confessar os meus pecados, é para lá que eu vou. Para eu ser motivado a não pecar, Deus mora aqui. Para eu ser mais motivado a não pecar, que existe um céu. O céu foi criado para mim, o céu foi criado para você. Em que sentido? Eu preciso fugir do pecado. Então, a partir de hoje, eu preciso ter essa consciência, irmão. Eu preciso ser firme. Quando eu cometer um pecado, eu preciso ser maduro o suficiente para não ficar arrumando desculpas para o meu pecado. Ter humildade de procurar um sacerdote. Nós temos a graça, né, a nossa religião, a nossa fé católica, ela nos dá esse privilégio, o sacramento da reconciliação. Eu preciso ter esta humildade, chegar no sacerdote, relatar mesmo para ele as minhas faltas e receber de Deus, através dele, o perdão dos meus pecados. Gente, que maravilha! Eu acho que, na minha opinião, é um dos maiores sacramentos instituído na nossa igreja, é o sacramento da reconciliação. Ali está o começo da nossa conversão. Não tem conversão sem o sacramento da reconciliação. Não tem como, não tem. Eu preciso ter esta consciência. Então, irmão, sabendo, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Sabendo, Hebreus capítulo 12, que eu ainda não tenho lutado até o sangue contra o pecado. Sabendo, João 15, 22, que se Jesus não tivesse vindo e não tivesse falado, eu não teria pecado. Como ele veio e falou, não há mais desculpa para o meu pecado. Então que eu passe a partir de hoje a ser maduro na fé, humilde na alma e buscar a reconciliação dos meus pecados. Independente se é pecado pequeno, independente se é pecado grande. Pecado é pecado, de uma maneira ou de outra, eu preciso ter esta consciência. Então eu queria deixar aqui hoje para vocês, né, este desafio. Luta, irmão, porque vale a pena. Irmão, mas é difícil, mas vale a pena. Eu preciso olhar para a cruz, pela chaga de Jesus na cruz, e observar que ali, cada ponto da chaga dele, ele quer dizer alguma coisa para nós. Hoje, eu queria frisar na chaga da cabeça, porque a cabeça é o que comanda o corpo. E Jesus, com a coroa de espinho, ele vem dizer, ali ele assumiu o pecado da nossa mentalidade. Então quando você começar a pensar naquilo que não se deve ser pensado, pensa que na cabeça de Jesus foi cravado uma coroa de espinho, para dizer que é pelo sangue dele que eu preciso ser forte e lutar, e permanecer firme na luta contra o pecado. Pecado da mente, pecado dos olhos, pecado das segundas intenções, por vir, a partir da minha cabeça, porque tudo parte da nossa cabeça. É ali, na minha mente, ali está, ela vem para o coração, e quando chega no coração, ela destrói o ser humano. Antes de chegar no meu coração, eu preciso parar aqui na minha mente. Eu preciso colocar na minha mente como submissão à autoridade de Deus. Eu preciso submeter a minha mente, submeter ela à autoridade de Deus, e não colocar ela acima da autoridade de Deus. É submeter, a minha mente tem que ser submissa a Deus, para que tudo o que eu for fazer, será que é a vontade de Deus? Se não for, irmão, coloca a mão na sua cabeça, renuncia, repreende, expulsa este mau pensamento que está dominando a sua mente e pode levar você ao pecado. Levando você ao pecado, levando eu ao pecado, sem um tempo de conversão, sem um tempo de reconciliação, o meu lugar não vai ser o céu, vai ser o inferno. É duro ter que dizer, mas é a pura realidade. Não há desculpa mais para o nosso pecado. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, então, rezar uma Ave Maria e pedir a Nossa Senhora, para que esta consciência tome conta de mim para valer, que eu pare, que eu seja maduro na fé, ao ponto de ficar arrumando pretexto, de ficar arrumando desculpa para o meu pecado. Chega, se Jesus não tivesse vindo, não tivesse falado, tudo bem, mas ele veio e falou e mandou ainda o Espírito Santo, para nos convencer a respeito do nosso pecado.
que nós possamos, nesta manhã, sair daqui consciente. Pequei, preciso ser maduro, assumir que eu pequei. Segundo, preciso ter a humildade e buscar um sacerdote. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deixa-me reunido, vamos sempre estar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quem tem a paz, dê a paz por